Salve Maria Imaculada, viva Cristo, Rei do Universo. Então sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa série Vocação, um chamado à santidade. Nós estamos no quarto vídeo, na quarta série, no nosso quarto encontro, e hoje vamos meditar sobre a vocação à vida consagrada, a vida religiosa, a vida consagrada, todas as formas de consagração de vida a Deus. É nossa irmã Tânia Santos, salve Maria. Então, nós estamos no 4 vídeos. Se você não assistiu ainda, tem a live sobre a vida, sobre o chamado à santidade, a vocação no sentido geral. Depois tivemos a live sobre a vocação sacerdotal, semana passada sobre a vocação matrimonial, e agora a vocação à vida religiosa e consagrada. Tá? Então, você assiste aí, compartilha, já deixa seu like, Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Pega o link desse vídeo, Coloca nos seus grupos, para as pessoas que você também quer passar um pouquinho mais de conhecimento. Talvez esse conhecimento seja muito útil para muitas pessoas. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Consagramos ao Imaculado Coração de Maria, neste dia, a nossa live, as nossas famílias, a nossa caminhada, de modo especial, todos, da vida consagrada, que tem essa vocação na vida consagrada. Então, queremos também colocar no coração imaculado de Nossa Senhora, sua família, sua casa, você que está conosco, você que está assistindo esse vídeo agora. Queremos consagrar Nossa Senhora, todo o nosso apostolado, nossa missão pastoreal, nossos membros, todos aqueles que nos ajudam, os colaboradores. Queremos consagrar inteiramente a ela. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Que o Divino Espírito Santo abra as nossas mentes, o nosso coração, para receber a palavra de Deus e o ensinamento que nos traz hoje nessa formação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma boa noite a você que está chegando agora. Sou Renilson Monteiro, fundador da Missão Pastorear, professor especialista em ciências da família, missionário católico. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a vida consagrada, nosso quarto encontro. A vida consagrada que está desde o início ali da igreja, Nós vamos ver muitos relatos, e eu sempre gosto de começar com essa frase de São João Paulo II, na sua exortação apostólica, e também está também no documento Vita Consecrata, número 62, ele diz que o Espírito Santo não cessa de assistir à igreja, distribuindo novos carismas a homens e mulheres do nosso tempo, para que deem vida a instituições adequadas aos desafios de hoje. Então, ele chama essas novas formas, essa frase já é para as novas formas de vida consagrada que São João Paulo II estava já observando e que a igreja acolhe. Vou falar um pouquinho sobre algumas delas, E é o Espírito Santo que vai suscitando no coração da igreja, e botando no coração de homens e mulheres esse chamado para uma vida mais perfeita, como nós vamos ver daqui a pouco, Então, o surgimento da vida monástica na igreja, nos finais do século III e princípio do século IV, fez com que surgisse no seio da igreja um modo novo de viver, a vocação batismal, que foi encarnada e diversificando ao longo da história e que lançou as bases para um estilo de vida ao qual chamamos atualmente de vida consagrada. Então, aqui a gente já está fazendo um apanhado, do que, mais ou menos, do que é a vida consagrada. Nossa irmã Jamile, bem-vinda. Então, veja só, ele está falando do século III e início do século IV. Então, a vida consagrada é algo que já vem,
desde o início da igreja. E a igreja logo entendeu que aquela forma de vida era uma forma muito adequada, eficaz, né, e muito boa de se acolher como uma forma mesmo de vocação da igreja para ajudar nesse sacerdócio real, profético de Cristo, para edificação do reino de Deus e também para santificação daqueles que são chamados, porque é uma forma de santificação daquele que é chamado. A nossa vocação, nós somos chamados a nos santificar e santificar o outro, à medida que nós nos entregamos na nossa vocação, é o dom da nossa vida, do nosso serviço. Então, essa nova forma de vida que surge logo ali no século III para o século IV, nós chamamos de vida consagrada. Então, mas o que é de fato, Renilson, a vida consagrada? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 914, vai dizer assim, ó, o estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, embora não pertença à estrutura hierárquica da Igreja, está, no entanto, incontestavelmente ligado à sua vida e santidade. Vou explicar por que ele fala isso. Ele diz que essa profissão de fé, essa profissão pública da vivência dos conselhos evangélicos, que são quando uma pessoa de vida consagrada faz a profissão pública, né, se consagra publicamente, né, entra na vida consagrada, isso não faz parte especificamente da hierarquia. Quando ele fala da hierarquia, ele está falando da ordem, né, dos bispos, presbíteros, diáconos. Isso não faz parte dessa ordem da igreja, porque eles têm a função de ensinar, santificar, né, governar ali o povo de Deus. Mas ele está dizendo que a vida consagrada, embora não seja a ordem, não seja um sacramento da ordem, mas está incontestavelmente ligado à vida e santidade da igreja. Porque desde o início a igreja entendeu isso. Então, a vida, você pode ver que a vida consagrada está ali, né, meio que equiparada ali com a vida também sacerdotal, religiosa, cada um na sua função. Mas quem viu na aula que eu falei sobre a missão do leigo, que a vida consagrada, ela não é um clérigo, né? A pessoa não é um clérigo, mas ela também não é leigo. Então, ela está num grau diferente de leigo, ela não é mais um leigo. Ela chamou a vida consagrada. É muito grande a vocação à vida consagrada, né? É muito forte, é um chamado muito específico que a gente vai entender aqui um pouquinho. Então, essa vida consagrada, primeiro no parágrafo 914, ele vai dizer dessa importância, que ele está ali, como ele está ali junto com os sacerdotes e os bispos para santificar essa igreja, de certa forma, dar essa contribuição. E no parágrafo 915, ele diz assim, ó, que os conselhos evangélicos, gente, são pobreza, castidade e obediência. Então, quando a pessoa vai fazer um voto, ou chama-se de profissão pública, ou seja, prometer ali, se consagrar e fazer as promessas de viver isso, castidade, pobreza, obediência, como viveu Jesus, tentando imitar, né, a forma que Jesus fez. Então, ali são os conselhos evangélicos, ele vai viver isso aí. Por isso que o pessoa de vida consagrada, ele é totalmente obediente à igreja e aos seus superiores também, dentro das suas ordens. Elas vivem a pobreza, largam tudo, né? Você vai ver as monges, as monjas, principalmente, né, de vida contemplativa ali nas clausuras, elas largam tudo, elas não têm bem nenhum, só a roupa do corpo ali, 2, 3 hábitos, não tem conta, não tem monges que até pouco tempo não sabe nem como é que está a questão, o que é dinheiro, o que é conta, né? Então, a pobreza e a castidade, então, eles vivem um celibato, vivem essa castidade pelo reino dos céus, né? Renunciam os prazeres do corpo, mesmo os prazeres lícitos, né, de uma relação matrimonial e tudo, até mesmo de muitos afetos, algumas ordens religiosas, né, abre mão até da família, de amigos, essas coisas, de que a gente tem um apego, né, de estar, né, visitando, aquela coisa toda. Passou uma semana, já sente saudade. Eles realizam tudo isso em Cristo. Cristo é o tudo para eles. Então, esses são os conselhos evangélicos. Então, ele fala assim, ó, os conselhos evangélicos são, na sua multiplicidade, propostas a todos os discípulos de Cristo, inclusive nós. A perfeição da caridade a que todos os fiéis são chamados comporta para aqueles que livremente assumem o chamado à vida consagrada, obrigação
e de participar a castidade no celibato, no amor do reino, a pobreza e a obediência. Então, é a profissão desses conselhos no estado de vida, né, reconhecido pela igreja, que caracteriza a vida consagrada. Então, a vida consagrada é quando a pessoa faz essa profissão de pública, prometendo viver esses três conselhos evangélicos. Aí ele fala aqui que esses três conselhos, eles estão atrelados a todo cristão. Então, todo mundo que é chamado a esse corpo místico de Cristo pelo batismo incorporado na igreja, são chamados a viver os conselhos evangélicos. Então, todos nós, leigos, clérigos, religiosos, nós somos chamados a viver esses conselhos de uma certa forma. Só que a pessoa de vida consagrada, um cristão de vida consagrada, ele vai viver isso com mais radicalidade, mais parecido com Cristo. Então, então se eu renuncio ali algumas coisas da sociedade, algumas festas, alguns encontros, eles renunciam tudo, até a família, e vai embora para a clausura. Né? Se eu renuncio ali muitos prazeres, né, aquelas coisas todas da sexualidade, eles renunciam tudo. Então, eles são, assim, bem radicais nessa vivência dos conselhos evangélicos. Por quê? Eles prometeram, e de acordo com o que a igreja entende, eles têm que viver daquele jeito para ser um sinal, uma visão de Cristo ali na terra, tá? Mas todos nós temos que ser castos, obedientes e pobres de certa forma, tá? Então, essa vida consagrada, gente, aí qualquer coisa vocês vão colocando aqui no chat, tá? Eu estou lendo aqui o chat, estou vendo que está ali. Aí qualquer coisa vocês colocam, pode ser uma dúvida, pode ser um complemento, pode ser uma correção, tá? Se eu falar alguma coisa aqui errada, vocês vão colocando aí, tá bom? Então, a vida consagrada é um chamado a uma perfeição e maior intimidade com Cristo. Não é só a questão da radicalidade para mostrar que fez algo ali, né, visível, que largou tudo, que botou um hábito, não. Eles têm uma intimidade maior com Cristo. Porque quanto mais eu deixo as coisas do mundo, mais eu vou viver em Cristo. Nós temos uma passagem da Sagrada Escritura que vai remeter um pouco esse chamado, né, a essa perfeição. E quando a gente começa a falar desse chamado à perfeição, quem conhece o Evangelho já vai entender que nós estamos falando do chamado daquele jovem rico, né? Aquele jovem rico. Então, Jesus, ele chama todos a ser santos, como eu falo, todos a ser salvos, e todos a uma santidade, mas ele chama um nível de perfeição maior alguns, tá? Então, aquele jovem rico, a palavra diz que ele se aproximou de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Então, Jesus vai dizer, né? Então, disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, olha só, Jesus deixa bem claro, quer ser salvo, né? Em algumas traduções falam o que preciso fazer para ser salvo. Jesus diz, olha, é só cumprir os 10 mandamentos. Então, para ser salvo, eu preciso cumprir bem os 10 mandamentos. Então, se eu cumprir os 10 mandamentos direitinho, eu vou ser salvo. E aí, aquele jovem rico, Jesus vai dizer, né? Ele diz, quais são, mestre? Jesus vai dizer, esse e aquele. Então, ele diz, isso aqui eu já faço. Eu falo, muito bem, se você já faz, você está salvo, né? Jesus está dizendo aqui, ó. Aí ele diz, tenho observado tudo isso desde a infância. Então, uma pessoa que é um jovem que aprendeu e que vive tudo isso, um rapaz e mãe, tudo isso desde criança. Só que Jesus disse, olha, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Veja só que essa resposta de Jesus no versículo 21, né? Nós estamos em Mateus capítulo 19, né? Deixa eu conferir aqui se é 19 mesmo. Então, nesse versículo 21, só para vocês terem isso, é Mateus 19. Então, no 21, Jesus diz assim, olha, se queres ser perfeito. Então, aqui Jesus já está dando uma pista. Então, a salvação é uma coisa, né? Mas quer ser perfeito, né? Entrar no reino é uma coisa, mas você quer ser perfeito. Então, ele está chamando a uma vida muito maior, né? Ele diz, então, vende todos os teus bens, dá aos pobres. Então, duas coisas, vende tudo, dá aos pobres. Ou seja, renunciar tudo aquilo.
E aí Jesus está dizendo, ó, antes de seguir a Jesus, antes, ele já vai ganhar um tesouro no céu. Então, quando eu faço isso, eu já ganho um tesouro no céu. Então, a vida consagrada, um membro da vida consagrada já tem um tesouro no céu. Agora ele vai seguir Jesus, mas ele já conquistou o seu tesouro no céu pelo fato, né, de ter feito essa renúncia e esse desapego por Jesus. Né? Aí Jesus diz, depois vem e me segue. Só que aí a palavra diz que o jovem ficou muito triste porque era muito rico, tinha muitos bens. Né? Então, assim, o que acontece aqui? Quanto mais coisa a gente tem, quanto mais apego a gente tem, quanto mais amigo, quanto mais convivência familiar, mais dificuldade para dar a resposta a um chamado a uma vida mais perfeita. Porque a gente fica muito apegado às coisas do mundo, apegado aos bens materiais. Né? Então, se ele tivesse só uma vaca, ele hoje na hora ia vender a vaca e dar para os pobres, mas ele tinha talvez muitas vacas, muitas casas, muitos terrenos. Né? Naquela época, ovelhas, né? Camelos, sei lá. Então, ele ficou muito triste. Puxa, a santidade e a perfeição é cara. A santidade e a perfeição é cara. Ela vai o quê? Ela vai exigir de nós essa renúncia. Tá? Então, a gente percebe que a vida consagrada é um chamado específico. Nem todos têm esse chamado. Jesus chama alguns para esta vida. Tá? E aí nós vamos entender um pouquinho dessa vida consagrada, fazendo um contexto histórico. Por isso eu consigo fazer rapidinho aqui esse contexto histórico, depois falar um pouquinho mais sobre a vida consagrada, sobretudo aqui nos documentos mais recentes, né? São João Paulo II fala muito sobre isso. Então, em Mateus, vamos falar da fundação. Primeiro, Jesus funda a igreja. Jesus vai fundar a igreja. Em Mateus 18, Mateus 16, 18, 19, ele promete fundar essa igreja. Então, ele fala com Pedro, né? Depois que Pedro faz a sua profissão de fé. Eu vos declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui Jesus fez uma promessa, né? Ele já está dizendo, não é só uma promessa, dizendo, ó, eu vou fazer isso em vocês. Né? E ele dá a Pedro já ali o primado, né, dos apóstolos, ou seja, ele já está dizendo para Pedro que vai ser sobre ele vai dar a chave a Pedro. Então, aquilo de o que está ligado no céu, o que ligar aqui, liga lá, o que desligar aqui, é como se fosse uma comunicação direta, o que nós chamamos de pontífice. Por isso que o Papa, sucessor de Pedro, ele é o pontífice, né? A gente fala o romano pontífice, porque ele é o sucessor de Pedro. O bispo de Roma, aquele que está com a chave do reino dos céus. Foi Jesus que disse isso. Então, Jesus falou. Só que aí, o que acontece? Essa obra que Jesus está dizendo que vai acontecer, ela vai acontecer, se consumar na cruz. E nós temos alguns elementos que nos remetem a isso. Por exemplo, Jesus diz isso, ó, eu vou fazer isso, isso e isso. Mas lá, no versículo 21, Jesus deixa claro, mas para que isso aconteça, é necessário que o Filho do Homem sofra, tal, tal, tal. Aí Pedro já começa, não, assim eu não vou querer, não. Então, eu quero a parte boa. Olha, eu vou para uma vida consagrada, eu vou viver na adoração, na oração, eu vou ter mais intimidade com Cristo, eu vou ganhar um tesouro no céu, mas, para isso, eu vou ter que renunciar à minha família, eu vou ter que renunciar ao meu trabalho, os prazeres da carne. Ixi, aí agora já... Aí Pedro dizendo que não, a cruz não, Senhor, a cruz eu não quero, não vai acontecer isso, né? Então, quem é que está por trás dessa reflexão? Satanás. Jesus diz, né? Não é chamando Pedro de Satanás, mas dizendo que ali é Satanás que está agindo, né? Então, aqui eu não vou ficar tentando explicar e provar que Cristo deixou realmente uma igreja, que Pedro é o Papa. Isso aí talvez seja, isso aí nós já cremos, né? Talvez seja assunto para uma outra aula. Mas aqui é só um cronograma. Então, ele funda a igreja, promete, e ele vai fundar essa igreja ali no Calvário, lá em Efésios 5, 25, São Paulo vai deixar muito claro também que isso se deu na cruz, quando ele diz, né, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, né, amando e se entregando por ela, né, para apresentá-la a si mesmo, sem mancha, sem ruga e tal. Ou seja, o que está acontecendo ali
nesse Efésios 5, 25, 26 e 27. Ele está dizendo que Jesus, ao morrer, cria a sua igreja, e o seu sangue lava os pecados da igreja, que somos nós, o corpo místico, para que nós, sendo essa igreja agora imaculada, possa ser apresentada a ele e entrar nas núpcias do Cordeiro. Então, é ali na cruz que se consuma. Fazendo só uma pequena, não correção, mas explicando para a gente não entender que toda a fundação da igreja está só na cruz. A gente sabe, a igreja entende que está do lado aberto de Cristo surge a igreja. A gente entende isso, porque foi ali a consumação. Mas a fundação da igreja, quando você tem um projeto, primeiro você pensa, aí depois você fala para alguém, ó, vamos fazer isso, aí depois você começa as etapas do projeto. O projeto de salvação também foi mais ou menos assim, né? Então, Deus já pensou, ou seja, estava no projeto de Deus, desde toda a eternidade, a salvação do homem, certo? Aí ele veio e anunciou, e começou esse projeto, primeiro com a encarnação, aí o projeto de salvação passa aqui, ó, pela encarnação do Verbo, o anúncio do evangelho que Jesus faz, depois sua paixão, morte e ressurreição. Ali é a fundação da igreja que passa por esses processos, mas é consumada ali no Calvário, onde todo sacrifício é ofertado. Mas tem as etapas de anunciar, né? Tudo isso que Jesus fez, mas aqui nós estamos entendendo. E aí nós temos lá em Pentecostes, nós vamos ter, então, o início da igreja militante, nós aqui, na prática. A igreja foi fundada, Jesus explicou tudo, mas ele falou, vocês só vão compreender quando descer o Paráclito. E depois de Pentecostes, além de entender, eles tiveram, então, a coragem de começar a fazer igreja, né? Então, ali em Atos 2, capítulo 1, nós vamos ver esse início, né, com pouco mais de 12 membros. Nós temos os 12 que são os pilares da igreja, mas nós já tínhamos ali também, como membros da igreja, aqueles que já tinham acreditado, estavam ali perseverando na fé, né, que a palavra vai dizer em Atos 1, 13, mais ou menos, né, perseveravam em oração, Maria Santíssima, os discípulos, Maria de Cleofas, e mais alguns lá. Então, só que aí depois já chega a mais ou menos 3.000 fiéis, depois do batismo no Espírito. Então, o Pentecostes é o início da ação da igreja, digamos assim, né, do humo sacerdotal de Cristo, que Cristo deixou para os apóstolos fazer, eles começam a fazer ali. Então, essa igreja começa a agir na terra. Jesus deu aos apóstolos o poder de fazer, né, os sacramentos e tal, tudo aquilo que ele fala em João 20, 22 e outras passagens, e ali eles começam a exprimir o que é a igreja. Aí começa, então, as primeiras comunidades cristãs. Então, começou-se a comunidade cristã, e eles estavam ali de boa. Eles perseveravam, né? Lá vai falar no livro do Atos dos Apóstolos, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e davam para os outros. Aí, aqui tem aqui, ó, unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas, comiam com alegria, lembrando que logo no início eles celebravam nas casas, porque eles não podiam ir para a sinagoga nem no templo ainda, né? Então eles começaram nas casas, construindo algumas pequenas igrejas. Então, lá em Atos 4:32, fala assim, a multidão dos fiéis era uma só coração, uma só alma. Ninguém dizia que eram suas coisas que possuíam, mas tudo entre eles era comum. Aqui a gente está vendo por que eu estou falando isso, para vocês entenderem depois que a vida consagrada, na verdade, é um resgate dessa vida comunitária das primeiras comunidades cristãs. Então, o que eles estão vivendo aqui? Eles estão vivendo numa comunidade cristã que tinha tudo aquilo. Depois, por um tempo, vai dar uma mudada, e aí Deus suscita no coração de alguns, não, vamos voltar a essas comunidades. E como não dá para voltar todo mundo, né, nós vemos hoje, já pensou se todo mundo fosse consagrado, não ia dar. Então, o que é que começa a se dividir grupos? Um grupo vai viver mais de um jeito, outro grupo vai viver mais de outro, conforme o seu chamado, ou a sua decisão, ou as suas capacidades. Então, vai se criando isso. Mas, no início, todos viviam ali, ó, em comunidade. Ninguém passava fome, ninguém dizia isso é meu, né? Se você for numa comunidade, num instituto,
num mosteiro, não tem negócio de meu e meu, né? Então, assim, vai ser esses resgates, mas depois o que acontece? Aí vem as grandes perseguições. Com as grandes perseguições, na verdade é o ápice, né? A gente fala, é muito triste aquelas perseguições, mas na verdade a época das grandes perseguições é o ápice do cristianismo, né? Dizia-se que o sangue dos mártires era semente de cristãos. E ser cristão era imitador de Cristo. E como é ser imitador de Cristo? É morrer, é dar a sua vida mesmo. Então, por isso que você vai ver em todos os relatos que as pessoas estavam alegres em morrer por Cristo, né? Alegres em morrer por Cristo. Como São Paulo diz, né? Digno de sofrer pelo nome de Jesus. Então, eles tinham isso. Ser cristão era ser martirizado. Não era bom, não era gostoso, mas eles sentiam aquela alegria porque eles já estavam vivendo, né? Ali, eles já conseguiam contemplar aquilo que Jesus prometeu se dessem a vida por ele. Mas então vêm as grandes perseguições, os 3 primeiros séculos, principalmente. Não vou entrar aqui na questão dos grandes perseguições, né? Nero, outro, a pior foi do Diocleciano, né? E aí morreu muita gente, muito cristão, e nasceu mais cristão, e era perseguição, até que veio, então, o Edito de Milão, que deu aqui a liberdade, né, de culto ali para os cristãos. Assim, de modo equivalente, o que acontece? Surge, então, na igreja, o que nós chamamos agora de martírio branco. O outro martírio era o martírio de sangue. Aí acabou a perseguição, não mata mais cristão, ninguém mais precisa dar aquela força de dizer assim, eu sou cristão, mesmo que me mate. Ninguém precisa falar mais disso. Então, eu falo que é cristão, não tem mais chicotada, não tem mais nada, perdeu a graça de ser cristão. Porque ser cristão é carregar a cruz, é derramar o sangue. E aí alguns homens e mulheres, começam os homens, né, começam a buscar uma forma de dar esse testemunho de vida nesse martírio que a gente passa a chamar de martírio branco. Ou seja, então, já que não vão me matar na carne, eu vou me matar, né, entre aspas, matando os meus desejos e tudo. Aí começa, né, se isolar no deserto, né, para fazer o quê? Mortificação, penitência, oração, silêncio, larga tudo. Então, é uma morte do mundo, é o que nós vamos ver hoje na vida consagrada, morre para o mundo, né? Então, assim, de modo equivalente aos monges religiosos, seriam agora aqueles que tentavam mais visível essa caridade cristã, né? Tornavam mais visível essa caridade, embora todos os cristãos a eles tivessem chamados. E aí vai surgir 2 formas de vida, né? A dos monges do deserto e os monges das cidades. Alguns iam para o deserto, outros para a cidade. Todos eles, né, tanto do deserto como da cidade, viviam o celibato. Então, eles viviam o celibato, vendiam tudo e ficavam ali, só vivendo para Cristo, né? Vai se destacar ali, né, logo no início, né, Santo Antão, depois vem São Bento, aí depois vem, que são os primeiros, né? Santo Antão é considerado como o pai da vida monástica, né? Vida monástica porque vem de monge. No início, eles começaram a, se você ver nos filmes, Santo Antão ficar sozinho numa gruta lá no deserto, num lugar assim, sozinho. Aí as pessoas iam lá para se consultar com ele. Depois chamam ele para tomar conta de um outro grupo, que as pessoas começam a ir também esse chamado de ser mais perfeito no deserto. Então começa a se reunir, né? Tinha muita gente, começa grupos e grupos ali e tal, e aí começa a surgir essas ordens, né? E aí você vai ver a ordem de São Bento, né? E depois vem as outras ordens que já não são, que já tem uma outra características, né? Como a de São Francisco, enfim. Mas nesse início começa assim essa vida monástica, no desejo de vislumbrar uma forma de testemunhar Jesus Cristo, de viver essa castidade, essa pobreza, essa obediência, de fazer algum tipo de mortificação. Então, eu saio da minha vida secular, eu largo todos os meus bens, meus prazeres, meu conforto, renuncio uma vida matrimonial e vou viver uma vida de penitência. E era uma vida de muita penitência. Tá? Então, eles vão para lá. E aí nós temos, né, a vida eremítica, que é os eremitas, né, que viviam ali sozinhos no deserto, só era oração, penitência, estudo da palavra, né? Mas também tinha
a vida... Peraí, deixa eu voltar aqui. Isso, aí tinha as virgens e as viúvas consagradas. Então, algumas virgens já se consagravam desde o início, e outras mulheres, depois que o marido morria, elas se consagravam a Deus, né? Algumas conseguiram depois, né, virar freiras e tal. Tem a vida religiosa, que é a profissão pública dos conselhos evangélicos. Então, tem várias formas dessa vida consagrada, tá? Mas quando a pessoa faz esses votos numa profissão pública, né, acolhida pelo bispo diocesano ali, né, tudo organizado, acolhido pela igreja, então ela diz que ela é vida religiosa consagrada. Mas tem outras formas de vida consagrada, como as virgens, aí tem os institutos seculares também, que nós vamos ver, né, que são os mais recentes, né, os institutos seculares que São João Paulo vai chamar, que, por exemplo, são as novas comunidades, esses institutos mais novos, né? Instituto Rest, Instituto Carmelitas, vários institutos que surgem hoje, né? Alguns com a forma secular, outros com a forma mais de vida interna, mas também tem uma parte secular, né? Tem tudo isso. Mas essas novas comunidades que São João Paulo II chama desse resgate daquelas primeiras comunidades. Por quê? Como comunidades também são consagrados, né? Os leigos, né? Da comunidade Canção Nova, leigos, padres, diáconos, tudo consagrado. Eles também consagram sua vida a Deus. Eles fazem profissão pública dos conselhos evangélicos, né? Diante do sacerdote, do bispo, e ali eles são consagrados. Ele tem a sua profissão pública. Então, também são formas consagradas, né? Depois vem as virgens consagradas, o celibato também, que é uma forma de consagração, né? A pessoa que tem um chamado e quer viver celibato, mas numa vida secular, continuando com sua vida, não vai ser um padre, não vai ser um religioso lá de convento, mas quer testemunhar nesse amor de Cristo, né? Aqui na Terra, sendo um celibato. E aí vai ser um missionário, vai ajudar ali na igreja de alguma forma. Pode ser dentro também de uma comunidade. Várias comunidades têm esse estado de vida celibatário, tá? E aí, qual é, então, a função da vida consagrada, né? A função da vida consagrada, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 931, é anunciar o rei que vem. De uma forma diferente, essa vida consagrada ela vai anunciar. Então, por exemplo, eu sou missionário, eu posso pregar o evangelho e dizer assim, olha, Jesus está voltando, o reino dos céus existe e tal, eu vou pregar, eu vou ensinar. A vida consagrada, pelo fato de se unir a Cristo, você olha para uma pessoa da vida consagrada assim, né, com hábito, você já vê o reino do céu, você já vê que ali já é um testemunho visível desse reino de Deus na terra. Então, ele anuncia de uma forma diferente. Então, a gente vai meditar um pouquinho sobre essa importância desse testemunho da vida consagrada, né? O fato dele fazer a profissão pública dos conselhos evangélicos, entregar sua vida, deixar tudo, né? Alguém fala assim, ninguém morre por uma coisa que você não acredita. Então, a pessoa está fazendo tudo aquilo porque realmente algo existe, né? Então, já é um testemunho vivo. O hábito deles já é um testemunho vivo. Também eles deixam tudo como os apóstolos para estar com Cristo e colocar-se com ele ao serviço de Deus e dos irmãos. Contribuem assim para manifestar o mistério e a missão da igreja, graças aos múltiplos carismas da vida espiritual e apostólica que o Espírito Santo lhe distribui e, deste modo, concorrem também para renovar a sociedade. Então, a vida consagrada, de uma forma especial, aqueles que vivem no mundo secular, ele dá uma renovada também na sociedade. Né? Quem é que não olha diferente quando vê uma freira passando com hábito? Nossa, espera aí, que é aquilo? Né? É uma freira, e o que significa? Por que ela está com aquela roupa? Né? Ela é consagrada, as freiras não casam, elas só vivem fazendo caridade, alguma coisa assim. Então, já espanta. Então, se espanta e fala assim, peraí, tem algo diferente nessa sociedade aqui por que nós não vemos isso? Tem que passar uma freira vestida de hábito, ou um freio também, para a gente poder cair nessa realidade. Peraí, existe uma outra forma de vida? Por que elas estão fazendo isso? Por Deus,
é uma coisa religiosa, tem Deus no meio. Peraí, ninguém é doido de fazer isso por uma coisa da cabeça. Então, o fato deles estarem ali dá uma renovada para mostrar para a sociedade, né, o rosto de Cristo, para mostrar o rosto da igreja, para mostrar a missão da igreja. Porque quando você vê uma freira, um freio, até mesmo um sacerdote, vai lá e faz uma ação social, você está vendo a missão da igreja sendo feita naquela vida que foi consagrada a Deus, está servindo ao irmão ali como igreja. Né? E antes, só a Igreja Católica fazia isso. Era a Igreja Católica que começou todos os trabalhos sociais. Tudo que você tem hoje, a Igreja Católica começou. Né? Orfanatos, né? Até mesmo ir para ruas como Santa Teresa de Calcutá. E você vê muitos casos de santos que se santificaram ali, dando a vida pelos pobres. Né? São Francisco foi um deles também. Então, eles também deixam tudo, né, para estar com Cristo, e os apóstolos falam com Jesus, Senhor, nós deixamos tudo, o que nós vamos ganhar? Né? Então, Jesus diz assim que vai ganhar 100 vezes mais ainda aqui na terra. Então, a vida consagrada já consegue vislumbrar esse tesouro no céu e também tudo que Jesus fala, vai receber ainda aqui na terra, 100 vezes mais. Eles também deixam tudo como os apóstolos para estar com Cristo. Eu já li essa parte, né? Então, na verdade, a vida consagrada está colocada mesmo no coração da igreja, como elemento decisivo para a sua missão, visto que exprime a íntima natureza da vocação cristã. Diz São João Paulo II, no documento Vita Consecrata, parágrafo 3, né? Então, ele está dizendo aqui, nós estamos falando sobre a missão, né? E falar sobre a missão, qual é a função, a gente fala várias coisas, porque não tem uma coisa única, uma frase, para definir a função da vida consagrada. Mas olha quantas coisas que nós estamos falando aqui sobre a função. E mesmo São João Paulo II, nessa mesma carta, né, Vita Consecrata, no ponto 35, ele diz assim, ó, que essa vida consagrada, eles são chamados a contemplar e testemunhar o rosto transfigurado de Cristo. É muito importante, como São João Paulo II faz uma alusão dessa vida consagrada com o mistério da transfiguração. E eu vou tentar mostrar para vocês o pensamento de São João Paulo II, que diz, então, que eles são um reflexo, a vida consagrada, é um reflexo desses discípulos na transfiguração. Veja só, Jesus chamou os 12, né, os apóstolos, mas discípulos ele tinha muitos. Ele chamou muitos discípulos. Mas ele chamou 3 para contemplar algo diferente, para estar com ele de uma forma diferente. Embora seja o mesmo Cristo, uma coisa é os discípulos que ficaram com Jesus ali, caminhando. Outras coisas é os discípulos que viram Jesus transfigurado com Elias, Moisés e ainda Deus aparecendo numa nuvem, dizendo, falando. Eles ouviram a voz de Deus, né? Tanto que eles ficaram atemorizados e colocaram o rosto em terra. Então, Jesus chama alguns, uma porção, para ter uma vida mais íntima, para revelar algo e para dar a contemplar algo que nem é para todos. Assim acontece na igreja. Todos são chamados a uma santidade, mas ele chama uma porção para uma vida consagrada, que é estar com o Cristo, contemplar o rosto de Cristo, né? Como nosso irmão fala ali, ó, para sermos outros Cristos no mundo. Então, os discípulos, aqueles 3 discípulos são um reflexo da vida consagrada de hoje. Então, eles sobem. A vida consagrada está, de certa forma, elevada, porque ela já está apontada e mais suspensa ao céu. Ele está nesse mistério da transfiguração. Então, os discípulos ali, eles experimentam o quê? Eles experimentam toda a plenitude de tudo aquilo que nós trabalhamos e pensamos, né? A lei com Moisés, os profetas com Elias, o próprio Cristo que vem para consumar a lei e os profetas, e vem para cumprir tudo aquilo, e Deus ali, né, dizendo que ali ele é o meu filho amado. Então, na contemplação da vida religiosa, Deus fala, né? Eles conseguem ter uma vida mais contemplativa. Então, ele deixa tudo para ficar próximo de Cristo, né? Uma vida consagrada, eles deixam tudo. Por quê? Os discípulos, eles não tiveram essa possibilidade ali, né, de ficar. Mas olha o que Pedro diz, é bom estarmos aqui. Ele queria ficar lá para sempre. Então, a vida consagrada fica ali. Ela fica.
né? Porque aos discípulos foi dado um pouquinho disso, mas a vida consagrada, aqueles que querem ficar até o fim, vai até o fim da vida, dali para o céu, né? Os que forem verdadeiramente santos. Então, eles deixam tudo para estar próximo de Cristo, para subir ao monte e viver com o Cristo transfigurado. E eles refletem essa realidade da união do homem com o divino, já experimentando ainda na terra essa realidade. Então, a vida consagrada, eles refletem essa realidade da união de Deus com o homem, né? Porque eles já estão ali vivendo plenamente, né, em Cristo, já é Cristo que vive neles. Então, é um sinal, né, de que esse toque divino no homem acontece, né? Na vida consagrada, nós podemos ver isso. Por quê? A vida consagrada, quanto mais a gente tem, quanto mais eu tenho coisas para me preocupar, para pensar, para fazer, compromisso, eu fico me preocupando, menos eu tenho tempo com Deus. Então, quando eu deixo tudo, eu vou ter só Deus para pensar, só Deus para falar, só Deus para me ver, né? Eu me escondo de todo mundo numa cela clausurada ali, né? Um monge ou uma monja, e só tem Deus. Então, o meu tempo é todo de quem? De Deus. Eu dei a minha vida para quem? Para Deus. Então, eles vivem essa união com Deus, né? E eles também são a imagem do silêncio, da contemplação e da fecundidade de Nossa Senhora. Então, no silêncio e nessa contemplação, assim como Nossa Senhora também representa ali um pouco a vida contemplativa, né? Maria meditava tudo no seu coração, em silêncio, olhando tudo, contemplando, obediente, casta. E aí, o que aconteceu com Maria? A maior fecundidade da história aconteceu ali. Então, na vida consagrada, é uma vida muito fecunda. Eles não vão ter filhos naturalmente, mas vão ter filhos, muitos filhos espirituais, e vai dar muito fruto para a igreja. Porque eles ajudam a igreja a fazer a sua missão de tornar aqueles que são pagãos filhos de Deus e elevá-los ao céu, né, para essa família celeste. Então, é um papel muito lindo da vida consagrada, né? Vocês querem falar algo sobre a vida consagrada? Então, pode falar aí, gente. Perguntas. A gente já está chegando no final da nossa live. Quero ver o que vocês dizem até aqui. Então, a vida consagrada, ela sustenta a igreja na oração. Se você for no encontro, qualquer encontro católico, assim, um encontro grande, você pode perguntar onde é que está o Santíssimo. Tem alguém, uma capela, tem um grupo de intercessão. Eles estão intercedendo para quê? Para que aquela missão grande aqui aconteça. Quase todos os missionários, né, que tem muita missão assim, muito forte, tem um grupo de intercessores, 2, 3, que está intercedendo por eles direto. A gente vai para uma missão, reza por mim. Então, a igreja, quem é o intercessor da igreja? Enquanto os apóstolos de hoje, né, os bispos, que são sucessores dos apóstolos, os presbíteros, os padres, estão fazendo a sua missão, que é a missão dos clérigos, santificar, governar e ensinar. Quem vai interceder por eles? A vida consagrada. A vida consagrada está sustentando a igreja na oração, na contemplação, na entrega de vida. Aquele sacrifício diário que eles entregam, já estão, aqueles valores, os sufrágios já estão sendo aplicados na igreja, ali aqueles que estão atuando nessa missão secular, nessa missão de ensinar, de governar, né, na prática. Então, sustenta o sacerdote. Tem ordens que só reza pelos sacerdotes. Como é lindo, né? Então, eles estão rezando. Tem ordens que ficam em adoração perpétua. Imagine, se uma hora de adoração a gente luta tanta indulgência, imagine direto, perpetuamente, adorando. Então, a vida consagrada é essa força espiritual da igreja, né, que vem da onde? Vem da penitência, da oração, da união com Cristo, do estudo da palavra, da meditação da palavra. Imagina tudo isso junto, num grande mosteiro, e em vários mosteiros, masculinos e femininos, e hoje em várias ordens e comunidades, rezando com
com essa força de sacrifícios diários pela igreja, pelo Papa. É o que sustenta a igreja. Então, a vida consagrada não é um louco que, às vezes, não gostou do mundo, vai botar uma roupa preta e vai entrar para lá e ficar lá, esperando ficar velho e morrer. Não é isso, gente. Como a nossa irmã aqui falou de Cleia, a vida consagrada é bela. É uma missão, é um chamado de Deus para ser um sinal da fecundidade da igreja. O sinal, né, aqui no documento Vida Consecrada, o São João Paulo II fala que eles vão, então, expressar esse rosto transfigurado de Cristo no mundo. Olha só que lindo, né? É a vida consagrada. E para a gente finalizar, passando um pouquinho por alguns acontecimentos da história, sem citar assim, tempos que eu não vou lembrar agora, mas nós sabemos que por muito tempo a vida consagrada, né, a vida religiosa consagrada, manteve não só na oração, mas manteve no sentido de preservar ali a história, preservar a liturgia, preservar os ensinamentos da igreja. Primeiro que, quando esses homens e mulheres, antes eram mais homens, né? Que a mulher não tinha muito essa missão, né? Esse espaço como hoje, mas naquela época os estudiosos, os monges, né? Iam para seus mosteiros, ia estudar. E o que acontecia? Eles estudavam e meditavam a palavra sempre. Eles olhavam a liturgia, ficavam refletindo e mantendo tudo aquilo, escrevia e tal. Então, quando se precisava de alguém para presidir ou defender em um concílio, ou então em algum lugar que vai fazer algum tipo de, como é que fala a palavra? De apologia, defender a sua fé, chamava quem? Aqueles religiosos. Vocês vão ver em alguns tempos da igreja, às vezes o povo ia lá buscar aquele religioso que estava lá, né, clausurado, senão você vai ser o bispo, nós queremos você aqui. Já fizeram isso várias vezes. Você tem que vir para ser o bispo aqui, porque é que tinha todo aquele conhecimento e espiritualidade. Em alguns locais e templos da igreja, aqueles mosteiros foi o único lugar que manteve a igreja, porque como nós vimos, teve muitas perseguições, mas teve outras épocas, né, na questão dos reinados, dos bárbaros que vinham e destruía tudo, que se destruía ali mesmo, acabava com a igreja ali naquela região, né, destituía tudo, e ninguém queria saber de cristianismo, os bárbaros, aquele povo louco, não queria saber de cristianismo. E aí, o que acontecia? Quando eles chegavam naquela terra ali, o que outros reis ou os bárbaros estavam pensando? Estavam pensando na cidade, nos bens ali, naquela ordem. Eles querem mandar aquela cidade. Então, um mosteiro que ficava geralmente lá dentro do mato, no pé da serra, em cima de um morro, um mosteiro que até para chegar no mosteiro era a coisa mais difícil do mundo. Então, eles pensavam assim, aqueles loucos que estão lá dentro trancados, eles não sabem nem o que está acontecendo, nem é um perigo para nós, e também deixa eles lá, porque eles devem estar lá só rezando e não vai acontecer nada. E aí, o que acontecia? Eles estavam lá, perseverando na oração, escrevendo, né, meditando. Então, a liturgia, tanto que hoje você pode ver que os grandes religiosos que tinham a defesa da liturgia, né, guardavam, né, a tradição. Então, a vida religiosa, na verdade, Deus, já sabendo que ia passar por várias coisas, ele quis que isso acontecesse para quê? Depois, de dentro dos mosteiros, vai saindo de novo tudo aquilo que foi sido destruído, de certa forma foi perdido, né? Por um tempo ali foi paganizado e eles voltavam de novo a evangelizar. Então, a vida consagrada é também esse local onde se mantém, preserva a tradição e também vai tendo um desenvolvimento orgânico, né? Eles foram compreendendo, entendendo, escrevendo o significado de muitas coisas. Então, é uma missão, é uma vocação muito bela, uma vocação muito grande, muito importante, né? A pessoa ali já vive, né, o celibato pelo reino dos céus, é um casamento, já é com Cristo ainda em vida. Então, quem tem esse chamado, não pensa duas vezes, né? Diga sim para Jesus, né? Diga sim para Jesus e vai
vai ser feliz na vocação, né? Assim como Santa Clara, como Santa Teresinha, várias outras que têm uma história tão bela, né? De uma vocação entregue ao sacrifício, à oração e à penitência. Mas tudo isso voltado num amor por Cristo. A vida consagrada, ela é dada por esse amor a Cristo. Então, quando a pessoa ama muito a Cristo, ela é capaz de renunciar até a si mesmo para poder viver esse amor por Cristo, se entregar por Ele. Então, é mais uma das vocações, né, que nós temos na igreja. Na vida consagrada, eu vou explicar para vocês também, aqui tem uma parte aqui que fala das formas. Aqui eu estou com uma carta, uma exortação apostólica, né, que é um documento da igreja, né, de São João Paulo II, para todas as pessoas, especialmente para aqueles que têm uma vida consagrada, né, seja ele como for. E aqui ele vai explicar muitas coisas. O que eu acho muito interessante de São João Paulo II, né, ele foi um santo e muito inteligente, né, São João Paulo II, e ele conseguiu enxergar, né, que as formas de vida consagrada que vai surgindo, porque lembra que lá todo mundo vivia, né, a comunidade dos apóstolos era um só coração, uma só alma, todos perseveravam na fração do pão, na oração, pronto, estava todo mundo beleza. Com o tempo foi tendo a necessidade de surgir. Imagine hoje, né, na época de São João Paulo II, quantas coisas surgiram, necessidade de vários institutos seculares, de várias outras formas de vida, e foi realmente surgindo. E São João Paulo II, ele não só reconhece, mas ele valoriza, né? Ele valoriza todas as formas de vida consagrada, né? A forma consagrada leiga, né? Existem alguns tipos de vida consagrada. Eu estava olhando aqui mais cedo, mas se eu não achar aqui, eu falo, tento lembrar para vocês, mas eu acredito que acho. Porque, olha só, um instituto de vida consagrada, por exemplo, um mosteiro. Então, a pessoa vai fazer a profissão de fé, é o que nós chamamos de vida de religioso, é uma pessoa religiosa, né? Então, a gente fala assim, vida religiosa consagrada. Ela está consagrada, mas na vida religiosa. Então, quando se fala de monge, de freiras, dessa dimensão de onde a pessoa vai estar, é vida religiosa consagrada. Ali sim por exemplo, existem leigos que são consagrados, mas aí você ainda é leigo. Na vida religiosa, ela deixa de ser leiga, ela é uma religiosa consagrada. Mas aí tem, a consagração, ela não é o seu estado de vida, né? Por quê? Pode ter leigos consagrados, pode ter padres consagrados e os religiosos consagrados. Então, tem a religiosa, tem os institutos de vida consagradas, tem a sociedade de vida apostólica, cada um tem isso são termos canônicos, né? De acordo com a estrutura daquele instituto, o que eles vão ser, né? E tem os institutos seculares, que são as novas comunidades e novas expressões carismáticas. Então, também, São João Paulo II reconhece, né, não só São João Paulo II, mas as novas comunidades, São Paulo VI, né, São João Paulo II, depois Bento XVI, e também o Papa Francisco, que, inclusive, né, criou o CARES, que é um organismo, né, que une e que vai organizar toda essa estrutura carismática, esses novos carismas, né? Incluindo todas as novas comunidades, a renovação carismática, os institutos, né, carismáticos. Então, tudo estão dentro dessa organização do CARES. Após minha consagração, minha vida mudou para melhor. Aí, ó, graças a Deus. Você está falando da consagração à Nossa Senhora, né? A consagração à Nossa Senhora é diferente, tá? Se for, né? Jamile. Tá? Então, aqui nós estamos falando de uma consagração mesmo de vida religiosa, né? Ali. Aqui, ó, tem os institutos mistos, tá vendo?
institutos religiosos. Mistos quer dizer que aquele instituto tem a parte que é contemplativa e tem a parte que é ativa. Contemplativa são aqueles que ficam só mais rezando e contemplando e adorando ali. A ativa é aquela que faz mais obras, vai para a rua, trabalha, né? E aí tem uns que são mistos, né? Tem outros também que tem institutos que têm os freis e as freiras, e também tem pessoas que, mesmo sendo leigos, se cadastram naquele instituto e ficam servindo na sua forma de vida ali, mesmo trabalhando, estudando, fazendo as suas coisas, e está naquele instituto. Como nós temos um exemplo muito claro da Opus Dei de São José Maria Escrivá, né? Então, gente, é isso, a vida consagrada é muito bela, né? Vocês acharam, vocês sabiam disso, vocês já tinham estudado, qual é a dúvida de vocês, o que mais chamou a atenção? Coloca aí no chat, para a gente fazer a última discussão e finalizar a nossa live, que, por sinal, hoje foi maravilhosa, eu gostei bastante. Aprendo cada dia mais com vocês sobre esses temas, né? Gosto muito da vida religiosa, consagrada, né? É uma bênção para a igreja, é um chamado, né, a contribuir com a missão da igreja de uma forma mais, digamos assim, espiritual, né? Mais espiritual. Mas também a vida consagrada trabalha geralmente com obras sociais, né? Como eu vim falando para vocês, que a igreja criou os hospitais, os orfanatos, que mais os lugares que acolhem as pessoas, e geralmente eram institutos assim de vida religiosa que acolhia, que fazia, que tomava conta. E até pouco tempo a gente tinha isso, né, de ver que as freiras tomam conta de orfanato, uns freios ali que tomam conta de não sei aonde, tá? Isso não está tão muito visível hoje, né? As vocações da vida consagrada foi diminuindo, alguns institutos foram fechando, outros foram para a mão de leigos, né? E aí foi ficando assim, mas a gente ainda vê isso muito em filmes também, né? Talvez aqui não vê muito, mas de repente em outros países, outros lugares, tem mais isso, né? Dos religiosos tomam conta dessas instituições de caridade. Muitos religiosos deixaram a vida e foram para as ruas servir, né? Com Santa Dulce, que nós celebramos ontem, né? Dia 13, Santa Dulce dos Pobres, São Francisco, Santa Teresa de Calcutá, né? Santos que deram a vida para cuidar dos enfermos, como São Camilo, por exemplo, né? E muitos outros santos, né? Aqui não dá para lembrar, também não sei de todos, mas alguns que a gente percebe que aquilo ali era um amor por Cristo que movia aquela ação, tá? Então é isso, vida consagrada religiosa é mais uma vocação, né? Chamada da igreja, diferente do leigo, tá? A vida religiosa é diferente do leigo, mas a vida consagrada o leigo pode ser consagrado. Por exemplo, tem padres que são consagrados a um instituto, por exemplo, Instituto dos Carmelitas, tem o Frei Gilson, ele tem, primeiramente, a sua consagração ali ao instituto, ao seu carisma, ele é vida religiosa, e lá dentro ele também se torna um padre. Os padres da Fraternidade São João Paulo II, então são padres que são consagrados, né? O padre já tem uma consagração muito especial no sacerdócio, mas ele ainda pode entrar na vida religiosa. A gente vai ver que existem padres religiosos, você vai ver assim esse termo. É um padre religioso, né? Então quer dizer que o padre aqui não é religioso? Como assim o padre não é religioso? É no sentido que diz assim, que o padre, ele é diocesano, né? Às vezes o padre é diocesano, ele fez ali todo o seminário para servir ali como pároco na diocese. E o padre religioso, ele é padre, também celebra a missa, pode ajudar na paróquia, mas ele já tem essa missão que é própria do seu carisma, como os carmelitas do Espírito Santo, né? Mensageiros do Espírito Santo, tem essa missão. Então, mas eles também exercem a função sacerdotal. Então, a pessoa casada pode se consagrar em algum instituto, certo? Mas quando se fala de vida religiosa consagrada, aí é essa dimensão que já não é mais leigo, deixaram de ser leigo. Não é clérigo, mas é religioso, tá? É um patamar bem bonito, bem grande, tá? Muito bem, meus irmãos, e chegamos ao fim da nossa live. Alguém quer comentar? Muito obrigado por
vocês estarem aqui, divulgue essa live, tá? Quando ficar gravada, quando o YouTube vai liberar depois, eu sempre deixo o YouTube analisar a primeira live, e aí provavelmente no outro dia, depois de meio-dia, a gente joga nos grupos também. Peço que vocês vá lá, entra, né? Eu já assisti, mas vai lá, entra na gravação, dá um joinha, né? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, manda para aquela pessoa que você acha que vai gostar desse vídeo, né? Ou mesmo se você não acha que não vai gostar, manda. Depois a pessoa ela vai dizer se gostou ou não, né? Vamos divulgar, tá? Para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas nesse apostolado que tem o objetivo de evangelizar e de restaurar, né, as realidades espirituais, emocionais das pessoas. Esse é o nosso carisma, né, da missão pastoreal. Restaurar as ovelhas feridas da casa de Israel. Ou seja, fazer com que a informação, a verdade, a oração, o ensino, o aconselhamento restaurem aquela realidade espiritual da pessoa, trazendo ela para a igreja. E ali na igreja é a hospedaria onde o próprio Deus vai, né, passar ali o óleo necessário, o azeite necessário, que são que os ensinamentos, os sacramentos, e a pessoa vai ser restaurada, né, nesse corpo místico de Cristo. Então, ajude-nos nessa obra, né? Seja um amigo colaborador da missão pastoreal. Se você quiser saber mais como ajudar a missão pastoreal, nessa missão de transmitir, né, o evangelho, anunciar o evangelho e também fazer obras sociais, como a gente faz, né? Depois procura a gente no WhatsApp aí, tá bom? Que transmissão ao vivo abençoada, meu irmão. Muito obrigada. Deus abençoe. Então, vamos finalizar, né? Ficamos aí o quê? De 7h40 a 8h40, uma hora, tá bom demais. Então, vamos agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus por essa formação, agradecer pela nossa vida, por estarmos aqui, agradecer a Deus, né, por todos os religiosos e religiosas que Ele tem chamado para esta vida, para esta missão. Pedir a Deus, por intercessão da Virgem Maria, né, que Deus nos dê mais vocações à vida religiosa, chame mais pessoas à perfeição, à santidade, e que essa vida religiosa possa dar frutos cada vez mais para a igreja, fecundidade, santidade, ensinamento, testemunho de vida, para que mais e mais vocações possam ser chamadas a essa dimensão, e que nós possamos ver neles o rosto transfigurado de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Então, até a próxima. A gente vai colocar aí no WhatsApp qual o dia da próxima live. Na próxima live, nós vamos falar sobre a missão do leigo na igreja. Nós fizemos uma formação privada da missão sobre isso, mas dentro aqui dessa série a gente vai ter que falar de novo a vocação do leigo, ou a missão do leigo na igreja, tá bom? Então, Patrícia, muito bem, minha irmã. Avisos, nós teremos nossa missão de rua do dia 15, amanhã, gente. Você que ainda não contribuiu, contribui com a nossa missão de rua, né? Qualquer valor para a gente comprar os alimentos para levar para os nossos irmãos em situação de rua. E se você que mora aqui em Barreiras quiser participar, entre em contato aí, vai conosco entregar esse alimento, fazer essa experiência, né, maravilhosa de santidade também, de ser o rosto de Cristo para aquelas pessoas que estão ali nas ruas. É uma missão muito bela que nós fazemos também, tá bom? E estamos aí. Salve Maria Imaculada. Até a próxima. Beijo no coração de vocês.